Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí lá em Efésios capítulo 4. Deixe sua Bíblia aberta aí. Amém? Eu queria compartilhar com você uma história que aconteceu no dia 31 de outubro de 2002. Um caso que chocou o país, e você deve se lembrar bem, de uma jovem chamada Suzane von Richthofen. Quantos sabem quem é essa jovem? Suzane von Richthofen, ela junto com seu namorado e com o irmão do namorado, planejou e executou os próprios pais, mortos, dormindo, à base de pauladas. E quando foram perguntar a ela o motivo daquilo, ela disse que porque os pais implicavam com o relacionamento dela. E também disse que queria ficar com a herança dos pais. Num primeiro momento eles negaram tudo, né? Mas não conseguiram sustentar essa mentira por muito tempo. Quando nós olhamos para essa história, eu pelo menos fico me perguntando o que levou a pessoa a chegar nesse ponto de maldade, sim ou não? Só de matar os próprios pais, isso já me choca. Mas a pessoa ainda vê os pais sendo agredidos, a sangue frio. E isso não causar nada dentro dela, não mover nada na vida da pessoa. Isso me choca. A maldade instalada no coração é algo que a gente olha e a gente, como pessoas boas, pessoas de bom caráter, a gente pensa assim, como ela chegou nesse nível? Como ela chegou nesse ponto? Uma menina que tinha uma boa condição de vida, estudada, tinha tudo o que queria, destruir a sua vida desse jeito. Mas a verdade é que a gente nunca está atento aos sinais de um coração endurecido. A verdade é que a gente muitas vezes não abre os nossos olhos para as brechas que estamos abrindo para Satanás entrar e destruir a nossa vida. E é por isso que o tema da minha mensagem essa noite é: o diabo pode estar feliz com você. Você sabia disso? Você sabia que o diabo pode estar feliz com você, irmão? Você sabia que o diabo, ele pode estar olhando para você sentado nesse momento e batendo palma para tudo aquilo que você tem feito, porque você tem agradado a ele? Vamos mergulhar na leitura desse texto, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que se conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus,
com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Até aí, curva a sua cabeça, vamos entregar essa palavra ao Senhor. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui a minha vida, eis aqui a nossa vida. Senhor, fale ao nosso coração nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui, Pai. Senhor, então, faça a tua obra na nossa vida. Mude, Pai, aquilo que somos. Mude a nossa realidade. Senhor, que nós possamos viver uma vida que te agrada. Uma vida que exalta o seu nome, Pai. Nós não estamos aqui para dar lugar ao diabo, mas para derrotá-lo. Senhor, e nós só vamos conseguir isso se estivermos cheios da tua presença. Pai, fale ao nosso coração nesse momento. Não deixe que nada nos distrai. Senhor, que qualquer problema que estejamos enfrentando, fique lá fora nesse momento, para que possamos nos conectar com a tua voz nesse lugar. Senhor, fale profundamente ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A verdade é que, quando nós olhamos para um gesto de crueldade como esse que eu falei aqui, nós logo imaginamos uma pessoa que foi possessa por demônios. O que pode ser uma verdade. Mas, às segundas-feiras, a gente está tendo um curso de batalha espiritual aqui, e eles estão por dentro daquilo que a gente vai falar agora um pouco. Mas Satanás, ele não tem poder para entrar na sua vida. Então, qual é a estratégia que ele utiliza? Ele cria armadilhas. Satanás é um jogador de casca de banana, irmão. Onde ele coloca algumas coisas no seu caminho para que você tropece. E quando você tropeça, você abre brecha para que ele entre e destrua a sua vida. A verdade é que a gente olha para algo chocante como isso e a gente pensa que foi só naquele momento ali que Satanás agiu na vida da pessoa, mas a verdade é que ela já estava sob influência maligna há muito tempo. E por mais que isso te choque, mas talvez você que está aqui nessa noite, saiu de casa com a Bíblia debaixo do braço, também está sob influência maligna. Talvez o demônio, ele não está dentro de você, mas ele tem ditado as suas atitudes. Mas que isso, pastor? Eu sou crente de berço. É. Mas toda armadilha que Satanás coloca no seu caminho, você cai. Tudo aquilo que ele faz contra a sua vida, você permite que te atinja de maneira fácil. A verdade, irmãos, é que nós temos que olhar para a nossa vida e entender que não existe meio termo. Não existe esse negócio de eu sou espiritual demais. Não existe esse negócio de não, tem dia que eu peco sim, tem dia que eu erro, mas no outro dia eu me conserto com Deus e eu busco muito, mas depois você erra de novo. Quando você age assim, você está sob influência maligna. Quando você vive preso dentro de um pecado, você está sob uma influência maligna. E por mais que seja difícil até você admitir isso, mas eu quero trazer algumas verdades
que você precisa olhar para dentro de você e entender se talvez isso não faz parte da tua vida. E se isso faz parte da tua vida, eu sinto te dizer, mas o diabo pode estar muito feliz com você. E que atitudes são essas? Primeiro, o diabo pode estar feliz com você porque você ainda não abandonou a mentira. Olha o que diz no versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Paulo está contrastando uma vida no velho homem e uma nova vida. E Paulo está dizendo assim, olha, não tem como na nova vida você caminhar como caminhava antes. Não tem como você dizer que é filho de Deus praticando algo que enaltece ao diabo. Sabe, irmãos, a verdade é que a mentira está instalada na vida de muita gente. Tem gente que mente tanto que nem pensa mais no que está mentindo, irmão. Tem gente que já está tão entregue à mentira que ele já está até acreditando nas mentiras que ele fala. Quem conhece o jogador Emerson Sheik? Quem conhece Emerson Sheik? Você sabia que o nome dele é Márcio, né? Você sabe, né? Só que o cara botou o nome do filho dele de Emerson Filho. Você sabia disso? E aí quando foram perguntar a ele, ele falou que esqueceu que o nome dele era Márcio. E colocou o nome de Emerson Filho, por quê? Ele já começou a acreditar que o nome dele era Emerson. Engraçado, chega a ser cômico, sim ou não, irmão? Mas vou te falar, tem muita gente que já está vivendo acreditando nas próprias mentiras. Tem muita gente que já está vivendo uma vida tão entregue ao pecado da mentira, que esqueceu que o pai da mentira é o diabo. E que se você é mentiroso, você é filho dele. Tem muita gente... Teve uma vez, irmão, que eu ouvi uma pessoa falar assim, não, é uma mentira saudável. Eu tive que mentir para salvar meu casamento. Se eu falo isso para minha mulher, ia dar problema. Se eu falo no meu trabalho o motivo de eu ter chego atrasado, eu ia ser mandado embora. Mentirinha saudável, né, irmão? Quando você mente, sabe como é que o diabo tá? Batendo palma para você. Ah, pastor, mas eu não sou mentiroso não. Às vezes eu só conto uma meia verdade. É mentiroso, irmão. Não tem aquele negócio de quando alguém te liga, e aí, tá chegando? Tô quase, 10 minutos eu tô aí. E você nem se arrumou. É, irmão, mentira. Influência maligna na tua vida. Está abrindo uma brecha enorme para que Satanás entre dentro de você e faça aquilo que ele quer, matar, roubar e destruir. Paulo deixa claro que aqueles que são filhos da luz, filhos de Deus, devem viver a verdade. Devem viver uma vida sem qualquer precedente para mentiras. Quando você fala algo e alguém começa a duvidar do que tu fala, cuidado que a tua fama de mentiroso está se espalhando, irmão. Quem entende isso, quem olha para isso e consegue ter uma mudança de mente, uma mudança radical, entende a profundidade que é ser conhecido como filho do diabo. Porque ninguém olha para a mentira como um vínculo ao diabo, mas a verdade é que ele é. A verdade é que a mentira te vincula àquilo que não agrada a Deus. E o que não agrada a Deus te aproxima do inferno. Nós precisamos olhar para a nossa vida e entender se talvez não estamos olhando para a mentira como a solução para os nossos problemas. Se talvez no momento em que algo aperta,
A solução que aparece é me contar uma mentira aqui, é falar isso aqui, é trocar uma verdade aqui, é falar uma história e aumentar mais um pouco para ficar interessante. Se a mentira se tornou uma solução para você, você está abrindo brecha para que Satanás destrua a sua vida. E por mais difícil que seja ouvir isso, irmão, nós precisamos ficar atentos 24 horas. Porque a qualquer momento o diabo quer lançar uma casca de banana para você escorregar e abrir uma brecha para que ele se aposse da sua vida. Mas pastor, se eu falo essa verdade aqui, vai ferir alguém. Fale a verdade. Perca um amigo, mas não perca os valores que Cristo colocou dentro de você. Pastor, mas se eu falar a verdade, vai dar uma briga dentro de casa. Irmão, sofra as consequências da verdade, mas não pague o preço da mentira. Se você, como cristão, abre mão dos seus valores, abre mão daquilo que você é em Deus, para poder sustentar a tua carne, uma hora o seu espírito vai ser destruído. Uma hora, a mentira vai prevalecer sobre você de tal modo que você não vai mais conseguir sair dela. É o que falamos aqui. Tem gente que mente tanto que ele já nem consegue mais viver sem mentir. Sabe aquela pessoa que sempre tem uma história para contar? Se você falar assim: rapaz, passei por isso aqui ontem, que dificuldade. Ele olha para você e: você passou por isso? Você não sabe o que eu passei uma vez, é ou não é? Ele sempre tem uma história. Porque ele quer ficar por dentro do assunto, ele quer ser aceito. A vida dele não tem nada de bom, então ele precisa inventar algo para poder entrar em um assunto, irmão. Você não precisa de aprovação de homens. Se o teu pai te aprovar, já está tudo certo. Para que viver uma vida que não agrada a Deus, sabendo que ela te aproxima do inferno, sabendo que ela te aproxima do diabo, sabendo que ela abre uma legalidade para dentro da tua casa? Tem gente que pede a Deus uma bênção. Senhor, eu quero casar, Pai. Eu quero um trabalho. E aí recebe a bênção. E sabe o que faz? Quando recebe a bênção, começa a praticar a vontade do diabo. E aí quando chega atrasado no trabalho, é porque o cachorro morreu na hora que abriu o portão. E aí deu tudo errado. E aí eu não consegui sair de casa. E aí deu ruim. Mas ele não tem hombridade para falar que só acordou tarde. Queridos, se você fugir da verdade, você vai estar indo para um caminho de morte e destruição. Mas se você viver a verdade, fique tranquilo. Pastor, mas e se eu perder meu emprego? Se você não negociar os valores de Cristo na sua vida, eu tenho certeza que Ele vai sustentar você. Ele vai abrir outra porta, porque Ele sabe quem você é. Ele sabe o seu caráter. Ele sabe que você não abre mão. Ele sabe que você não abre mão de uma vida que agrada a Ele, simplesmente por algo material. Você precisa sair daqui olhando para a sua vida. A mentira protege a carne, mas destrói o espírito. É perfeitamente possível você estar aqui hoje, sorrindo, apertando a mão da pessoa que está do teu lado. É perfeitamente possível você estar aqui, louvando a Deus, glorificando a Ele, e estar vivendo sob influência maligna, porque pratica a mentira. E o que mais nós podemos estar fazendo, que pode estar deixando o diabo feliz? O diabo pode estar feliz com você, porque talvez você tenha utilizado a sua língua para o mal. Olha o que diz o versículo 29. Nenhuma palavra torpe
saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Sabe o que Paulo está dizendo, irmão? Se você vai abrir a sua boca para falar besteira, fica quieto. Aí você fala assim, palavra torpe, palavrão, não. Palavra torpe são linguagens ofensivas. São palavras que você usa às vezes para denegrir a imagem de alguém. Falas que você libera que não é verdade sobre a vida de uma pessoa. Você está agradando ao diabo. E esse é um motivo que muitas pessoas têm perdido oportunidades. Muita gente está vivendo uma vida escassa, sabe por quê? Não consegue resfriar a língua. A língua, irmão, é um perigo para quem não sabe usar. Para quem sabe já é, para quem não sabe então, irmão. É o que Tiago capítulo 3 fala, olha só, diz assim, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Sendo também capaz de dominar todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo animal. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. Sabe, irmãos, aquilo que sai da tua boca revela o que governa o teu coração. Quando alguém faz uma fofoca, não revela só o coração do fofoqueiro, mas também de quem está ouvindo. Porque se ele não tiver com quem compartilhar, ele não tem com quem fazer fofoca. Quando alguém resolve falar mal de outra pessoa, levantar um falso testemunho sobre alguém, liberar palavras que não edificam sobre alguém, isso revela o que governa o coração dela. Isso revela o que está no topo do seu coração. E a palavra também diz que da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Se nós usamos a nossa boca para o mal, estamos agradando ao diabo. Se aquilo que falamos não edifica a fé de alguém, se aquilo que declaramos não fortalece a fé de alguém, não fale. Guarde para você. Porque palavras, depois que lançadas, não tem como voltar atrás. E a verdade é que é um desafio, irmão, para todo crente, para todas as pessoas, refrear a sua língua. Mas tem gente que gosta de falar, sim ou não? Não olha para quem está do teu lado. Tem gente, irmão, que ama comentar da vida de alguém. Tem gente, irmão, que não pode ver um assunto, que pega o telefone. E aí, minha amiga, como é que você está? Você está bem? Eu queria te contar um babado aqui. É ou não é? E isso edifica a vida de quem, irmão? Isso edifica a vida de quem? Tem gente que ouve meias verdades, e aí sabe o que ele faz? Ele começa a ter um preconceito de alguém que ele nem conhece. Sabe por quê? Porque uma outra pessoa foi lá e falou algo sobre alguém. Quantas vezes eu já ouvi? Nossa, mas eu pensava que você era de um jeito. Me falavam que você era assim. Mas a pessoa nunca veio se preocupar em saber como realmente era. É por isso que eu falo.
A fofoca revela o coração do fofoqueiro e de quem ouve. Deixa eu te falar, se alguém te procurar para falar algo que não diz respeito a você, que não vai edificar a tua vida e que não vai edificar a vida de alguém, corta. Repreende isso, irmão. Tira esse mal da tua vida. É uma legalidade aberta para o inimigo. Quem fala demais, uma hora vai falar o que não deve. Se você talvez olhar para a tua vida e entender, às vezes muitas oportunidades você perdeu porque não soube refrear a língua. Compartilhou sonhos com quem não devia. Falou de projetos com quem não estava no mesmo espírito que você. Ah, olha, não, às vezes você nem fechou um trabalho, e aí você falou assim, ó, vai vir um contrato bom aí para minha empresa fechar, mas nem assinado estava. E aí você compartilhou com alguém que não devia. O gadareno olhou para você com um olhar de inveja danado, irmão. Quando nós entendemos o poder que há em refrear nossa língua, nós entendemos por que às vezes os nossos relacionamentos toda hora são destruídos. Tem gente que não tem amigo, sabe por quê? Não consegue segurar a língua, irmão. Tem gente que toda hora troca de namorado, toda hora troca de marido, sabe por quê? Não consegue segurar a língua. Tem gente que não consegue se manter num relacionamento porque utiliza a língua para o mal, quando pode usar a língua para fazer o bem, para abençoar a vida de alguém, para liberar palavras de bênção, palavras que vão edificar a fé do outro. Falar de Jesus, tá doido, nossa, eu tenho até medo, mas falar da vida dos outros, nós precisamos olhar para isso, irmão, com uma seriedade absurda na nossa vida. Porque a língua talvez seja a maior brecha que você tem aberto para Satanás destruir você. Às vezes é o teu senso de justiça. Não, isso está errado, eu vou lá, eu vou falar. E aí você vai lá falar a verdade, mas do jeito errado. Deixa eu te falar, uma verdade dita do jeito errado não adianta nada, irmão. A própria palavra diz, digam a verdade em amor. Ah, mas eu falei umas verdades para ele. Falou do jeito errado. E aí a tua palavra feriu pra caramba, não ajudou em nada. Quando na verdade se você segurasse um pouquinho a onda, falasse mais em amor, você podia ter transformado a vida de alguém. Então a língua é algo perigoso, irmãos, que destrói a vida de muitas pessoas. E você precisa olhar para ela, entendendo que ela pode se tornar um instrumento de Deus ou uma arma do diabo. Tem homem aqui que fere a sua esposa com as palavras que ele lança. Tem esposa que fere o marido com as palavras que ela libera. Tem pai que declara palavras sobre a vida do filho, palavras de maldição. Tem pai que chama o filho de idiota, seu burro, seu animal. E acha que está arrasando, irmão. Quando podia olhar para o filho e declarar que ele vai ser uma bênção. Declarar que Deus tem uma obra na vida dele. Se você não olhar para isso com a seriedade que precisa, se você achar que essa palavra é para o outro e não para você, você vai continuar saindo daqui agradando ao diabo. Você vai continuar saindo daqui deixando o diabo feliz demais, irmão. Mas se você entender que refrear a sua língua é algo que agrada a Deus, talvez você vai experimentar a melhor fase da tua vida. Semana passada nós saímos daqui declarando, né? Vamos viver os melhores 3 meses da nossa vida. Você vai viver. Você vai viver, sabe por quê? Você vai entender
que aquilo que você fala traz a existência. E se é para trazer a existência, traga coisas boas, traga bênçãos, traga milagres. Profetiza que essa semana vai chegar a cura que você está precisando. Profetiza que essa semana vai chegar a bênção financeira que você tanto espera. Profetiza que essa semana Deus vai restaurar o teu casamento. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar algo no teu trabalho. Deus vai fazer com que a sua vida sofra uma reviravolta. Mas não abra a tua boca para declarar palavras de maldição, irmão. Se até as palavras têm poder, imagina as bênçãos que você atrai. Você precisa sair daqui hoje declarando palavras de bênção, porque o diabo se alegra quando a sua boca espalha maldição. E o que mais podemos estar fazendo que pode estar deixando o diabo feliz quando não liberamos perdão? Olha o que diz o versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele fala isso, irmão, sabe por quê? Porque ele sabe que relacionamento dá atrito. Paulo sabe que em um lugar onde há duas pessoas, pelo menos, vai haver divergência. Você não vai andar sempre em concordância com o teu irmão. Você não vai andar sempre em concordância com a tua esposa. Você não vai andar sempre em concordância com seus pais. Você não vai andar sempre em concordância. Vai haver atritos. E eu não estou profetizando sobre a sua vida, mas é uma realidade. Vai haver atritos. Vai haver momentos que você não vai segurar a sua língua e você vai liberar uma palavra que vai doer, vai machucar. E aí você, homem, olha aqui para mim, rapaziada, toma cuidado com aquilo que você fala, hein? Que a tua mulher não esquece não, irmão. Ela vai jogar na tua cara a vida inteira. Ô memória boa, irmão. É ou não é? Ô memória boa é memória de mulher, rapaz. Mas Paulo, ele fala isso tendo um entendimento claro de que haverá atritos. Haverá divergência. De vez em quando, irmão, vai ter um estressezinho mesmo. Mas ele deixa uma recomendação. Perdoem-se mutuamente. Sabe por que Paulo usa a palavra mutuamente? Porque depois ele completa falando assim, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Paulo está falando assim, olha, você não perdoa o outro porque ele merece, mas você perdoa o outro porque você foi perdoado sem merecer. Ah, mas pastor, tu não sabe o que ele fez comigo. Eu não sei, irmão. Mas eu sei que talvez você faça coisa muito pior com Deus. E ele resolveu perdoar você. Não tem como você pôr o teu joelho no chão para pedir perdão a Deus, se você é incapaz de liberar perdão ao próximo. Tem gente que está vivendo a vida aí cheio de bagagens do passado, dores da infância. Ah, porque na minha infância a minha mãe falava que eu ia ser uma prostituta. A minha mãe falava que eu não prestava. A minha mãe falava que eu nunca ia casar. E aí você vira para mim e fala, pastor, mas eu estou curada. Eu já liberei perdão, mas toda vez que boto o dedo na ferida incomoda. Toda vez que vai falar do assunto, causa um incômodo em você. Vou te falar, você ainda não perdoou da maneira que deveria. Ah, mas o meu pai, quando eu era pequeno, ele me batia por qualquer coisa. Se eu andasse para a esquerda,
ele me dava uma chinelada. Se fosse para a direita, era uma cintada. Se fosse para frente, era uma voadora. Eu nunca vou perdoar ele. Eu nunca vou perdoar ele. Deixa eu te falar. Quando você perdoa, o liberto é você. Quando você libera perdão para alguém, isso não tem a ver com merecimento. Isso tem a ver com o seu caráter em Cristo. Isso tem a ver com aqueles que entenderam o que é o Evangelho. O Evangelho não é merecimento. O Evangelho não é uma recompensa. Eu fiz, então Deus vai me recompensar. O Evangelho é puramente graça. Se você não consegue ter graça da vida de alguém, como você quer experimentar a plenitude da graça de Deus? Tem gente caminhando com uma bolsa pesada, mágoas, dores, feridas, e aí leva isso para os relacionamentos. Teu namorado te traiu quando você tinha 14 anos, aí hoje com 28 você está no relacionamento, ó, meu ex-namorado fazia a mesma coisa, hein? Ó, se você fizer isso aí, eu já vivi isso uma vez, não vou viver de novo não. E aí quer falar que está curada? Ah, olha, me passaram a perna uma vez no trabalho e começaram assim mesmo, hein? Não começa não, não vou te dar confiança não. Porque foi assim que me passaram a perna. E aí você quer dizer que está curado? Sabe o que é ser curado, irmãos? É a dor que te causaram começar a ser o maior testemunho da tua vida. É a dor que fizeram com você se tornar o palco da sua maior bênção. É a dor que te causaram você usar essa dor para agora curar a vida de outros. Você precisa olhar para dentro de você e entender se talvez não há algumas coisas que precisam ser resolvidas dentro de você. Todo ano você vira o ano carregando a mesma bagagem. Todo ano você vira o ano carregando as mesmas mágoas, feridas, chateações, frustrações. Você precisa abandonar isso, porque Cristo já carregou isso na cruz por você. Cristo já carregou as suas dores, as suas mágoas, as suas frustrações, aquilo que te feria, Ele carregou na cruz. Ele levou por você. Não tem mais porque a sua caminhada ser pesada. Não tem mais porque você viver carregando um peso que não é mais seu. Quando Cristo se colocou à sua disposição para poder te curar plenamente. Até quando você vai deixar as dores ditarem o seu ministério? Ah, pastor, lá na minha antiga igreja, eu passei por isso aqui, e agora eu quero chegar aqui, sentar no último banco, eu não quero fazer mais nada, quero ficar quieto. Você precisa ser curado, irmão. Você precisa liberar perdão. Você precisa falar assim, olha, não tem a ver com merecimento, mas tem a ver com a mesma graça que me alcançou. Eu preciso liberar perdão para alguém. Está vivendo um inferno dentro de casa, porque não consegue perdoar o que o marido fez há 5 anos atrás. Esquece isso, irmão, vai viver o novo de Deus, vai viver uma nova fase, vai viver um novo tempo. Quer viver o melhor ano da tua vida, os melhores 3 meses da tua vida, abandone o que se passou. Seja curado em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo tratar você. Deixa Ele mostrar para você o que ainda está doendo aí dentro. Ah, mas pastor, eu ainda tenho uma mágoa com alguém que morreu. Se ajoelha, libera o perdão. Libera o perdão. Ah, pastor, eu até tento, mas eu não consigo. O Espírito Santo vai te dar força. Sabe por que Ele vai te dar força?
Porque se você viver preso, se você não liberar perdão, você está agradando ao diabo. E o Senhor não quer que você viva uma vida agradando ao diabo. Ele não quer que você viva uma vida onde Ele sabe que você está caminhando a passos largos para o inferno. Não importa o que te fizeram. Permita que a mesma graça que te alcançou alcance a vida de alguém. Mas pastor, se eu pedir perdão, ele vai se achar o certo. Que ele ache o que quiser. Quando você libera perdão, isso mostra quem você é em Deus. Quando você resolve perdoar, isso mostra alguém que carrega os frutos do Espírito. É fácil você identificar alguém que não libera perdão. Está sempre amargurado, irmão. Chega a andar até de cabeça baixa. O semblante da pessoa é triste. Sabe por quê? Dores, mágoas, frustrações, algo que fizeram contra ela. Tudo que te fazem você pega e guarda numa caixinha dos seus sentimentos. Eu não esqueço o que fazem comigo, não. Infelizmente, a vida dessa pessoa é uma vida triste. Mas quando alguém resolve caminhar sem abraçar as frustrações, as dores, a vida dessa pessoa é sempre alegre, é diferente. Ah, mas se eu aceitar isso, vão me chamar de idiota. Te chamem do que quiser. O importante é o que Deus pensa de você. Ah, mas se eu fizer isso aqui, vai parecer que eu sou bobo. Eu sou crente, mas não sou bobo não. Seja bobo e vai para o céu, do que você ser esperto e ir para o inferno. Abra a mão do seu orgulho. Ah, é difícil. É difícil mesmo, irmão. Se fosse fácil, não era evangelho. É difícil, mas vou te falar, você vai viver a melhor fase da tua vida sem carregar esse peso. Qualquer coisinha te abate, qualquer coisinha você chora, qualquer coisinha... Irmão, você precisa curar as feridas. Você precisa ser como Naamã, que primeiro reconheceu que estava doente. Depois ele obedeceu à voz de um homem. E por último, ele executou o que precisava para ser curado. Ouve a voz do seu pastor em nome de Jesus. Sai daqui decidido a perdoar, a procurar quem for preciso. Eu não vou me rebaixar a esse ponto. Infelizmente, irmão, se o seu pensamento for assim, o diabo está muito feliz com você. Tem um louvor que fala assim: não tenho tempo para perder com ressentimentos, quando penso que Ele me ama. Sabe o que isso quer dizer? Quando olhamos para a cruz de Cristo, nós entendemos que até a pior pessoa, a pessoa que mais nos fez mal, merece ser alcançada por esse amor. Porque um dia você era um pobre miserável. E hoje, olha para você, irmão, está até mais bonito. Sabe por quê? Jesus te alcançou. Jesus mudou a tua vida. Jesus transformou você. E é você liberar perdão para alguém que talvez vai ser a porta para que essa pessoa também seja transformada. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nós vamos encerrar esse culto louvando ao Senhor. Nós vamos encerrar esse culto fazendo desse louvor a nossa oração. Faça desse louvor a sua oração. Feche os seus olhos, cante isso. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Declare isso, diga.
Então de repente, minhas aflições eu só vejo e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele. Diga que Ele te amou, diga. Oh, Ele me amou. Espírito Santo de Deus, Pai, nós queremos entregar a nossa vida a Ti nessa noite. Queremos entregar as nossas culpas, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Senhor, nós temos entendimento de que não merecíamos o Teu perdão, mas a Tua graça nos alcançou. A Tua graça transformou a nossa vida, Senhor, e agora chegou a nossa vez. Nós, Pai, talvez estamos carregando dores, frustrações, mágoas, feridas, mas chegou a hora de resolver. Chegou a hora de liberar o perdão. Chegou a hora de abandonar a mentira. Chegou a hora de refriar a língua, para que nós possamos viver uma vida que agrada a Ti, que agrada a Tua presença, que agrada aquilo que o Senhor é, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, consagrar a nossa vida a Ti nessa noite. E se você está aqui, talvez você ainda não aceitou a Jesus, mas você deseja aceitá-lo, levante sua mão, nós queremos orar por você. Alguém que deseja aceitar a Jesus, pega suas mãos, nós queremos orar por você. Talvez você está afastado da presença de Deus, mas você quer voltar para os caminhos dele nessa noite. Levante sua mão, nós queremos orar por você. Há alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Há alguém? Glória a Deus. Toda a igreja se coloque de pé. Vamos terminar esse culto cantando esse louvor, declarando isso no mais alto tom da nossa voz, para que nós possamos romper barreiras nesse lugar. Vamos declarar: o céu se une à terra. Levante sua mão aí, vamos declarar isso. Diga: somos sua herança, Ele é o nosso Deus. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito. Eu não tenho tempo! Não tenho tempo pra perder com esses sentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Eu queria pedir os líderes de célula para ficarem aqui na frente. Os líderes de célula, vem aqui na frente, por favor. Eu queria fazer um momento profético aqui nesse lugar. Você talvez está aqui carregando uma mágoa de anos dentro de você. Essa pessoa não está aqui, mas você está carregando uma mágoa dentro de você. Eu queria te pedir, enquanto nós vamos cantar esse louvor, que você saísse do seu lugar e viesse aqui abraçar um desses líderes. Você vai abraçar eles e vai falar: eu te perdoo. Eu te perdoo. E você vai falar o nome da pessoa que você está liberando perdão. Você vai sair daqui sem carregar essa culpa na sua vida. Enquanto nós declaramos isso, sai do teu lugar e vem aqui. Vamos declarar mais uma vez: somos sua herança. Somos sua herança. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão.
sua família nesse momento. Abraça a sua família aí. E abraça declarando: olha, me perdoa se em algum momento eu te chateei, se em algum momento eu te feri, se em algum momento eu fiz algo que entristeceu o seu coração. Talvez em algum momento eu causei algo a você que te magoou, que te entristeceu. Mas hoje nós queremos recomeçar. Nós queremos começar do zero. Uma nova vida, uma nova caminhada, uma nova história. Uma história sem peso, sem culpa. E tudo isso porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Vamos declarar isso como igreja. No mais alto tom da nossa voz, vamos dizer: somos sua herança e Ele é o nosso. Diga isso, declare, vai! Diga bem forte, declare! Se a graça estamos achando e o céu se une à terra, céu se une à terra, merecemos o seu perdão. Nós não merecemos o seu amor, mas foi a tua graça, foi a sua graça, foi a sua graça, foi a sua graça. Motivo de não sermos consumidos pelos nossos pecados. Foi a sua graça, foi a sua graça. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, tem gente aqui com o casamento destruído, Pai. Tem gente aqui, Senhor, que chegou aqui pensando em parar e desistir. Tem gente que veio para cá hoje e não queria estar aqui, mas o Senhor trouxe para cá só para mostrar que o ama, só para mostrar ao Pai que tem uma obra na vida dessa pessoa. Senhor, nós queremos nos entregar a Ti nessa noite, entregar o que somos, o que temos nas Suas mãos e Te pedir, Pai, cura as nossas feridas, cura as nossas dores e nos dê a chance de recomeçar,
Nos dê a chance de tentar outra vez. Nos dê a chance, Pai, de começar a nossa caminhada outra vez. Senhor, o filho pródigo havia perdido tudo, mas ele ainda sabia o caminho de volta para casa. Ele ainda sabia, porque ele via os rastros do amor do Pai. Senhor, e nós, ó Pai, podemos não somente ver, mas sentir o quanto o Senhor nos ama. Nos dê a chance de recomeçar outra vez, Senhor. Nós vamos sair daqui para agradar a Ti, Pai, e fazer a Sua vontade. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua presença nesse lugar. Muito obrigado porque o Senhor visitou os nossos corações. O Senhor sondou os nossos corações. E aquele que abrir a porta será curado. Aquele que abrir a porta será transformado. Jamais será o mesmo. Senhor, muda a nossa vida nessa noite em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor.